Nesse vídeo vamos conhecer a atualização, baixa ou apontamento de ordens de manutenção do sistema Prevent 2000. Para você acessar é muito fácil, através de manutenção, manutenção corretiva, atualizador ou baixa, ordens de manutenção, atualizador ou baixa de ordem de manutenção, ou direto pelo ícone na sua tela principal. Aqui você deve informar a ordem de manutenção. Eu vou selecionar uma ordem. Se você tiver em suas mãos a ordem impressa, você pode digitar o número dela. Eu vou buscar aqui uma troca de filtro, por exemplo, que é 6504. Nesse momento, ele me apresenta todas as informações da ordem de manutenção, inclusive a própria manutenção se eu clicar na aba manutenção. Está aqui todos os dados da ordem de manutenção. Importante saber, ela é preventiva, então ela está aqui já assinalada quando ela entrou automaticamente na tela da 65047. Entrou o nível de urgência, eu posso inclusive alterar se eu quiser, data do chamado e hora do chamado. Você vai informar a data de início e fim de serviço com suas horas. Então vamos informar que começou às 10 da manhã, por exemplo, e finalizou às 11 da manhã. A previsão era 28/10 e a previsão 00 aqui o horário. Importante essas datas e horas de previsão, porque posteriormente nós temos um relatório estatístico que vai comparar se realmente o setor de manutenção ou o responsável está cumprindo dentro dos horários previstos pelos níveis de urgência. O atestante, eu vou colocar aqui, por exemplo, Gustavo, matrícula do atestante. Se houve algum atraso, eu posso informar, e vou informar que não houve, no caso. O solicitante, ela é preventiva, por tratar-se de uma ordem de manutenção preventiva. Caso ela fosse uma manutenção corretiva, haveria mais importância haver um solicitante. Como uma manutenção preventiva ela é programada, então o sistema automaticamente informa que o solicitante ele é uma preventiva. Mas se você quiser alterar, não há problema nenhum. O responsável assumiu o responsável automático da ordem de manutenção preventiva previamente cadastrada. E agora você vai informar os serviços executados nessa ordem de manutenção preventiva. Como normalmente ela segue um padrão, né, ela acaba sendo sempre a mesma ordem, você pode informar se houve alguma coisa diferente. Mas é importante você preencher em nível de histórico do setor de manutenção, desta manutenção em específico. Nós temos também o campo providências a serem tomadas. É muito importante utilizar isso aqui numa manutenção corretiva, mas numa manutenção preventiva normalmente você não tem necessidade, a não ser que visualmente você identifique algum problema. Nesse momento você vai informar a posição, você vai informar que foi baixado com material, sem material, terceiro, conforme você cadastrou as posições de manutenção lá no cadastro, nos cadastros auxiliares aqui de posições de manutenção. Eu vou informar aqui que foi feito baixado com material. Eu posso clicar direto em itens, ferramentas ou mão de obra ou confirmar. No momento que eu confirmar, ele abre essa tela de atualizador de manutenção com itens, ferramentas e fornecedores. Lembrando que quando eu cadastrei essa manutenção, eu já informei que usaria o item 25. Eventualmente, vamos supor que eu não usei um, eu usei dois. E além disso, eu usei o item também, eu posso clicar aqui, o item 28. Eu usei, a unidade de medida está bem estranha aqui, 1 e 2, mas pode ser 1 litro, pode ser uma unidade, eu usei 0,50. E assim por diante. Se eu usei alguma ferramenta ou se algum fornecedor utilizou. Nesse momento, vou dar um X aqui, esses itens automaticamente serão baixados do estoque, conforme está o seu cadastramento no cadastro do item. Então, no cadastro do item, se eu informei que o item, por exemplo, 25, ele baixa estoque, então ele vai baixar estoque automaticamente. Dando continuidade, numa ordem de manutenção corretiva, por exemplo, né, eu vou pegar aqui uma troca de filtro, por exemplo. Não, essa troca de filtro, eu vou pegar uma corretiva aqui, ó. Pneu furou, por exemplo. Então, tá engraçado aqui no caso o pneu furou, né, nesse equipamento, pode ser um veículo, né. Ele era 18/7 às 10 horas e a previsão era 18/7 às 14 horas. Você vai informar a data e início digamos, data e hora início, data e hora fim. Eu vou informar que foi realmente no dia 18/7, eu acabei naquele momento não baixando essa ordem, né? Eu vou dizer que começou às 10 horas
e eu terminei às 14 horas. O sistema vai permitir que eu faça essa alteração. O atestante foi o Gustavo também, a matrícula dele. Se houve algum atraso, não houve atraso, eu posso informar, por exemplo, outros aqui, houve atraso de 1 hora, né? Isso tudo vai ficar armazenado para posteriormente você poder tirar um relatório gráfico sobre isso. Solicitante foi o João. E você vai preencher os serviços executados e providências a serem tomados. No caso de uma manutenção corretiva, é muito importante que você preencha essas informações, porque uma corretiva realmente houve uma quebra, você está corrigindo um equipamento. Então, é importante que você detalhe todo o serviço executado e você principalmente detalhe providências a serem tomadas, que pelo conhecimento do responsável da manutenção, você vai poder tomar alguma providência para que evite esse problema posteriormente. Aqui também você consegue visualizar toda a ordem. Eu vou dizer aqui que foi baixado e sem material dessa vez aqui. E vou dar uma confirmação. Aqui você poderia usar que usou um pneu, por exemplo, alguma nesse sentido, né? Vou fechar e essa ordem também está baixada, apontada dentro do sistema.